Eu precisava falar. Vira e mexe, alguém pega nos meus nervos, né? Porque eu não sou de ferro não, querido. Ixi, não sou de ferro e não sou perfeccionista não. Já era, já fui, não sou mais não. Tá. Pra você que pergunta por que eu sempre falo brasileiro, brasileira, é porque eu conto histórias de pessoas daqui, tá bom, querido? Até isso tá implicando comigo. Pelo amor de Deus, né? Fala sério. A igreja precisa ter mais sites falando dela para as pessoas assistirem e pararem de me assistir, porque puxa vida, viu? Cansa. Essa brasileirinha aqui, tá? Que mandou a história dela para nós, uma querida, ela é ela é uma grande amiga minha virtual. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu espero um dia poder conhecê-la. Ela não mora no Brasil, apesar de ser brasileira. E ela fala o seguinte: antes de começar a minha história, ou uma das minhas experiências enquanto fui mórmon, essa que vou relatar foi a pior de todas, mas quero deixar claro que não foi isso que me fez deixar de ser mórmon. Como sempre digo, o que me fez deixar de ser mórmon foi a própria história da igreja. A história que não me foi contada, pois se tivesse sido, jamais eu teria me tornado membro. Ela começa justificando e faz muito bem, porque você, quando fica sabendo que a gente saiu da igreja, só pode ter feito alguma coisa, né? Só pode ter se ofendido com alguém, né? Ou foi excomungado, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é muita ignorância. É muita ignorância, muito... Meu Deus. Bem, minha mãe era viúva e resolveu fazer uma reforma na casa com o dinheiro que meu pai tinha deixado para ela. Meu marido e eu estávamos indo visitá-los, então ela queria que a casa ficasse bonita para nos receber. Então contratou um homem da igreja para se encarregar da reforma. A minha mãe confiou nele. Ele comprava até os materiais, portas, janelas, enfim, tudo o que precisava, porque dizia que sabia onde comprar os materiais e coisas de melhor qualidade com menor preço. A reforma demorou mais do que deveria. O preço que ele deu para fazer o serviço aumentava mais e mais a cada dia. Minha mãe estava ficando doente e não via a hora de tudo aquilo terminar. Ela não pôde pagar o dízimo, porque o dinheiro, durante a reforma da casa, tá? Porque o dinheiro só dava para pagar as contas e comprar comida. Não posso deixar de mencionar que nesse período ela foi proibida de entrar no templo por não poder pagar o dízimo. Isso a deixou muito triste. Querido, se você não tem dinheiro para pagar o cinema, você não entra no cinema. Se você não tem dinheiro para pagar a conta do restaurante, você não vai comer no restaurante. Se você não tem dinheiro para pagar teu dízimo, para entrar no templo da corporação chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você não entra no templo. É simples assim. Mercado capitalista, né, querido? Mas você acha que é igreja, né? Você acha que é Deus, né? É Deus que tá falando, mas aquela irmã lá, né? Não, minha filha, né? Ela ganha R$2.000 por mês, ela não me deu R$200 do salário dela, então ela não vai entrar na minha casa, não. Não merece. É assim que a tua igreja funciona. Não tô falando com você da história não, tá, querida? Tô falando com os haters aqui, né? A reforma acabou e faltava menos de 2 meses para meu marido e eu irmos para casa da minha mãe. Uma noite eu tinha marcado com ela pra gente conversar via Skype e ela não apareceu. No outro dia eu recebi várias ligações e mensagens dizendo que minha mãe estava no hospital. Tinha tido um AVC. AVC é acidente vascular cerebral, você sabe disso, né? Chegamos na casa da minha mãe. Ela já estava de volta. Perdeu a memória, mas lembrou de mim, felizmente. Perdeu a memória devido ao derrame que ela teve, tá? Mas a impressão que eu tive quando coloquei os pés na casa foi: que reforma foi feita aqui? A casa estava em péssimas condições. Eu tô resumindo a história, tá? Porque ela contou bastante detalhes aqui pra gente. Minha mãe dava dinheiro todas as semanas para ele pagar os trabalhadores e o mestre de obras não os pagava. Ela conta aqui que a mãe dela, uma senhorinha, né, de idade, ela não sabia
usar o caixa eletrônico para sacar dinheiro. Então ela confiou tanto nesse portador fiel do sacerdócio, que frequenta o templo, que tem uma recomendação e que você considera aquela pessoa como tendo padrões superiores aos padrões do mundo, né? Então essa senhorinha confiando nesse homem de Deus, né? Ela entregou o cartão de débito dela para ele, deu a senha do cartão para ele poder retirar o dinheiro no caixa eletrônico para comprar as coisas que precisava para a reforma da casa, porque essa senhorinha tem um coração puro. Por isso que eu digo para você, não fala de Mormons, fala da igreja Mormon, tá? É claro que tem uns charlatões lá, como esse mestre de obras, mas a gente não pode nem culpar ele, porque os charlatões já começam na liderança aqui de Salt Lake, é tudo charlatão. Então tem charlatões em todas as camadas da tua igreja. Mas essa senhorinha tem um coração puro, ela confiou naquele mestre de obras. Então ele pegava o dinheiro para comprar os materiais, tá? Aí ela fala o seguinte. Ai, peraí que eu perdi aqui. A mãe dessa querida que mandou a história pra gente, ela acabou falecendo pouco tempo depois, não por causa do AVC, mas ela acabou falecendo pouco tempo depois. E ela diz aqui que a última vez que a mãe dela foi ao banco, tá? Que essa senhorinha foi ao banco, ela ia, né, no caixa que tem atendentes para poder ajudá-la. Ela descobriu que ela estava no cheque especial. Ela não tinha dinheiro na conta. Ela estava devendo para o banco, porque você sabe que os juros do cheque especial são altíssimos, né? E ela acabou perdendo a pensão dela por conta disso. Então, essa nossa querida, essa nossa amiga que mandou a história da mãe dela aqui, ela atribui o AVC da mãe dela ao tanto de incômodos que a mãe dela teve que sofrer por conta da reforma e também o fato dela ter descoberto que ela estava devendo para o banco. Ela descobriu que esse mestre de obras, né, portador fiel do sacerdócio, estava roubando ela. Ela conta aqui também na história que esse homem, né, foi visto, esse mestre de obras, foi visto por vizinhos, estacionando o carro em frente à casa dessa senhora quando não tinha ninguém, e ele carregava caixas que pareciam ser caixas de azulejos, colocava no carro dele e levava embora. Ele comprava os materiais, ele dizia para essa senhorinha que ele ia comprar uma porta de boa qualidade, então ele retirava dinheiro no caixa eletrônico para comprar uma boa porta. Ao invés de comprar uma porta boa, ele comprava duas de qualidade inferior. Uma era para reforma e outra ele levava para casa dele. Então ele fez a festa com o dinheiro dessa senhorinha, tá? E ela fala o seguinte aqui para nós: nada foi feito com o membro que fez isso com a minha mãe. Ele continua sendo muito querido entre os membros, inclusive entre a liderança da igreja, e chamado de homem poderoso e exemplar. Como falei no início, não foi por isso que eu deixei de ser mormon, pois naquela época, eu ainda acreditava na frase: a igreja é perfeita, os membros não. Querida, muito obrigada por desabafar com a gente, por colocar para fora o que ficou no teu coração por conta dessa experiência tão negativa que você teve, porque eu sei que você serviu missão, né? E você, como membro da igreja na época, você se viu numa situação que o teu cérebro não estava preparado para administrar. De um lado você tem um fiel portador do sacerdócio, né? Entre aspas, roubando a tua mãe, quando você descobriu tudo, né? Roubando a tua mãe, sem se importar que ela era viúva. Aí você fica sabendo que a tua mãe, uma mulher de boa fé, uma mulher fiel, que frequentava o templo, ela acreditou, ela confiou naquele homem, e como ela não pôde pagar o dízimo enquanto estava fazendo a reforma da casa, porque não sobrava dinheiro, ela foi proibida de entrar no templo. Então eu só imagino o conflito que aconteceu dentro da tua cabeça, sem saber o que pensar. Então, obrigada por mandar pra gente a tua história.
eu lamento muito que a tua mãe tenha passado por isso. Eu, na minha vida, como membro da igreja, eu vi várias pessoas caírem do cavalo financeiramente porque confiaram nesses homens de Deus. Então agora, amigo, você que está me escutando, amigo ou amiga, seja você quem for, obrigada por me aguentar, viu? Quando eu tô nervosa, brava, né? Obrigada. Mas eu quero que você aprenda dessa experiência dessa senhora, que você aprenda que a aparência do bem é extremamente perigosa. Eu já falei sobre a aparência do mal aqui, eles dão muita ênfase a isso na igreja, né? Cuidado com a aparência do mal. Então, o que acontece? Você, como membro da igreja, você não pode ter a aparência do mal. Nada de piercing na orelha, no nariz, sei lá mais onde, no rosto, nada de tatuagem. As mulheres, nada de saia curta, né? Os homens, né? Nada de cabelão, barbão, né? Tem que estar cabelinho fofinho, né? Assim, curtinho, sem barbinha, tudo fofinho, né? De gravatinha, aparência do bem. Quando você vai vender um produto, você não vai apresentar aquele produto de qualquer jeito. Você tem que apresentar o produto bem, né? Para a pessoa para o teu cliente poder falar, puxa, eu quero esse produto para mim, porque olha que bonito. Você, como membro da igreja, entre aspas, você não é membro, você é capital intelectual da empresa. A maneira como você se veste, a maneira como você se comporta, a maneira como você vive a sua vida, pelo menos aparentemente, é o que vende o produto para eles. Imagina se um missionário, um jovem de 19 anos, 18 anos, bater na tua porta com uma roupa de bermudão, de camiseta, sem manga, uma baita tatuagem e falar pra você que ele tem uma mensagem pra você. Você vai falar, ih, sai fora daqui, por causa da aparência do mal. Agora, se aqueles jovens vêm, né, do jeito que eles vêm pra você, com o crachá e a logomarca da empresa, né, que eles estão representando, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, e vem de gravatinha, tudo limpinho, fofinho, né, sem barba, cabelo curtinho, né, aparência do bem, pum, você abre a porta para ele e deixa entrar. É por isso que você tem que se vestir nos padrões. Você é parte do capital intelectual, você vende a marca deles. Porque as pessoas olham e falam, eu quero que meu filho seja assim. Eu quero que meu marido se vista assim, eu quero ser assim. Então as pessoas vão para a igreja. E por isso que essa senhorinha caiu nessa grande cilada, porque ela sempre acreditou na aparência do bem. A vida é tua. Você decide em quem você quer confiar. Você decide se você quer evitar a aparência do mal ou se você quer evitar a aparência do bem. Porque a aparência do bem, amigo, essa vai te colocar em situação complicada. Mais facilmente do que a aparência do mal. Provavelmente, se o mestre de obras que fez o trabalho para essa senhora não fosse membro da igreja, não fosse um fiel portador do sacerdócio, tudo entre aspas, se ele não tivesse a aparência do bem, essa senhorinha ela jamais teria dado o cartão dela com a senha para um homem que tenha aparência do mal. Mas para o homem que tenha aparência do bem, tá aqui, irmão, tá aqui a minha senha, tá aqui meu cartão, eu confio no irmão. Tem muitas verdades que não são ditas dentro da igreja, porque não é de interesse de ninguém que elas sejam ditas. E se você falar essas verdades, você vai ser taxado de rebelde, sem o espírito, ao passo da apostasia, por aí vai. É por isso que a gente abre esse espaço aqui para conversar sobre essas coisas, porque elas são reais. E você não vai poder culpar ninguém depois se você cair do cavalo, a não ser a tua própria ingenuidade. Essa senhora não foi preparada para lidar com esses homens. Ela acreditava na aparência do bem. E não é culpa dela. Se você tem um bom coração, se você é uma pessoa de boa fé, se você jamais faria algo assim com alguém, você não vai imaginar que alguém vai ter a coragem de fazer com você. E aí é onde os lobos em pele de cordeiro entram e fazem a festa. Tá bom, meus queridos. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.